Tem coisa melhor na vida, tem coisa melhor na vida do que saber que Deus está nos ajudando? Porque se você disser, olha, o prefeito de Goiânia me ajuda, coitado. O governador de Goiás me ajuda. O presidente da República me ajuda. São pessoas fortes, influentes, que podem até fazer alguma coisa por alguém. Mas são todos limitados. Se você fala, o fulano de tal, milionário, bilionário, trilionário, está me ajudando. Tudo bem, mas até esses têm limites. Agora, quando você compreende que Deus está ajudando você, aí você diz, olha, esse aí já não tem limites, porque Deus pode todas as coisas. E aí a nossa vida passa a viver debaixo de uma proteção que é muito diferente daquela que poderíamos receber no nosso dia a dia de pessoas, autoridades ou quem quer que seja. A proteção de Deus, a ajuda de Deus na nossa vida é algo importante, maravilhoso e glorioso, que nós devemos comemorar isso como um feito, como uma conquista, como um privilégio. Saber que Deus nos ajuda. Deus ajudou a Davi. Davi foi um homem que teve altos e baixos na sua vida, como todos nós temos também. Davi foi um homem que, ungido por Deus, teve que enfrentar lutas e dificuldades até chegar no ponto que Deus queria, de ser guindado à função de rei em Israel. Dizem os historiadores que da unção até o dia que ele tomou posse no trono, foram mais ou menos 19 anos. Será que você teria paciência suficiente para esperar tanto tempo, para assumir alguma coisa prometida pelo próprio Deus na nossa vida? Eu vejo coisas cumprindo na minha vida, que são frutos de promessas de Deus que eu recebi há 30, 40 anos atrás, até mais. Nunca desesperei, nunca fiquei inquieto, nunca ameacei chutar o balde, como alguns às vezes fazem. Já esperei tanto, nada acontece, vou chutar o balde. Nunca reclamei ou murmurei, porque se é de Deus, vai cumprir. Não importa se passam 10 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos, não interessa. Se é de Deus, vai cumprir. E Deus não tem esse compromisso que normalmente nós temos entre nós, de as coisas têm que ser imediata. Às vezes Deus usa alguém, traz uma palavra, a gente guarda a palavra no coração e fica esperando. Mas não pode nem esquecer, não deve esquecer, e nem tampouco desesperar, mas simplesmente esperar, confiando que Deus pode fazer aquilo que Ele prometeu, aquilo que foi dito. E Davi foi este homem que nos dá este exemplo. Ele recebeu a unção, esperou 19 anos, assumiu o cargo de rei e começou a reinar. E sabe que um trabalho como este é um desafio grande na vida de qualquer pessoa. Reinar sobre as pessoas. Porque as pessoas normalmente nunca estão satisfeitas com nada. Elas sempre gostam, mesmo que tenham 10 benefícios e só tem um malefício, ressalta o malefício e abaixa e diminui os benefícios. E murmura de cá, murmura de lá, reclama de cá, reclama de lá. E é normal isso aí. Então, liderar, estar à frente de um grupo de pessoas, por menor que seja, ou por maior que seja, é sempre um desafio muito grande. É sempre um desafio a ser administrado a cada dia. E nós precisamos de aprender lições importantes da fé cristã, que nos ensina a esperar, que nos ensina a compreender, que nos ensina a relevar,
que nos ensina a ter a humildade necessária para saber que Deus tem a hora certa de agir. E a hora de Deus nunca será, nem sempre será a nossa hora. Será sempre a hora de Deus, porque Ele é sabedor de todas as coisas. Isaías, falando sobre o Senhor, disse: Ele é onipotente, porque o onipotente é aquele que tem todo o poder. Ele é onisciente. Onisciente é aquele que sabe todas as coisas. E Ele é onipresente. Onipresente é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim como nós estamos agora aqui cultuando a Deus, e Ele está aqui, eu não tenho dúvidas disso, Ele está também onde estiver alguém reunindo. Está na igreja vizinha aqui, está na igreja mais de cima, mais de lá, de outra cidade, de todos os lugares. Porque Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E disse também: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou. Então Deus está sempre no meio do seu povo. E compreendendo isso, nós sabemos que Deus conhece os nossos limites, conhece as nossas barreiras, conhece as nossas dificuldades, conhece os nossos desafetos, conhece os nossos problemas. E Ele está sempre dizendo: conta comigo, eu quero te ajudar. Aqui está dizendo: Deus ajudava a Davi. Deus ajudava a Davi. E Deus que ajudou a Davi, quer te ajudar também, meu irmão. Quer te ajudar também, minha irmã. Quer ajudar você, sua família e todas as pessoas que são fiéis a Ele, sempre poderão contar com a ajuda dEle. Mas cuidado para você não limitar esta ajuda. Cuidado para você não dificultar esta ajuda de Deus na sua vida. E Davi era este homem. Enfrentou muitas lutas. Você viu a relação aí. Enfrentou reis, enfrentou países, enfrentou governantes, enfrentou guerras, teve que conquistar povos. E era normal, nessa época da história, nessas conquistas, quando um rei chegava num país, tudo era meio que bárbaro, porque nós temos que entender que a mudança de comportamento humano, ele é altamente influenciado pela manifestação de Cristo na vida. Se hoje nós temos uma mente totalmente diferenciada daquela dos tempos antigos, quando os governantes eram obrigados a usar a espada, e diz, só nesse texto que nós lemos, diz uma vitória contra o Ciro, matando 18 mil soldados. Isso é uma carnificina. E para nós hoje, pensar nisso é algo que muitas vezes nos faz ficar assim extasiados diante disso. Por quê? Matar tanta gente. Mas isso depende da época, depende do tempo. O ser humano, quando perdeu a graça divina, quando perdeu a comunhão com Deus, tornou-se um ser bárbaro. Deus disse: olha, agora já que você afastou de mim, escolheu levar a vida que você quer, então seja assim, feita a tua vontade. E o homem teve que conquistar todas as coisas. E o homem não sabia como fazer o fogo, teve que conquistar o fogo. O homem não conhecia o carro, teve que conquistar a roda. O homem não sabia as lides mais elementares da vida doméstica, e o homem foi criando tudo, foi evoluindo. Mas você observa que aonde Deus foi buscado, Deus foi servido, o progresso chegou mais rápido. E a mudança de comportamento também foi mais acentuada, em que as pessoas aprenderam a respeitar os direitos individuais de cada um, a amar o próximo como a si mesmo. Isso tudo é fruto de uma doutrina chamada cristã. Doutrina cristã. Até no tempo de Jesus, e muito tempo depois disso, aconteceu muitas vezes, as pessoas matavam simplesmente pelo prazer de matar. Eram apedrejadas. Alguém não cumpria os propósitos divinos, morria sobre pedras. Era cortadas a espada. As pessoas andavam armadas. Não faz muito tempo, 40 anos, 50 anos atrás, era normal alguém andar com um revólver na cintura, uma espingarda nas costas, andar armadas pelas ruas, pelas cidades. Era normal isso. Mas aonde a palavra de Deus vai entrando,
Aonde a doutrina cristã vai entrando, vai mudando o comportamento. Veja que a Inglaterra e alguns países da Europa, que têm um berço cristão, eles adotaram práticas cristãs muito antes de outros países que não tiveram essa formação. Você vê ainda junto das tribos africanas, tribos indígenas e assim por diante, eles ainda estão bem atrasados nesse progresso que existe de relação humana. E por causa disso eles matam, comem carne humana, coisas assim. Coisas que para nós são inaceitáveis. Se fizer uma enquete hoje entre nós que aqui estamos, se você é a favor de matar como Davi matou, se você é a favor de matar como tantos outros no passado, inclusive da Bíblia, mataram, todos nós vamos dizer, somos radicalmente contra. Mas o nosso pensamento hoje é um pensamento trabalhado pela fé cristã, pela doutrina cristã, pelo ensinamento cristão, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Até quando as pessoas não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje, a dificuldade delas de compreender as coisas eram muito grandes. Mas com a vinda do Espírito Santo, que começou a manifestar assim de maneira mais clara em Jesus Cristo. Quando Jesus está sendo batizado por João lá no Jordão, diz a Bíblia Sagrada que o Espírito Santo naquela hora manifestou de forma corpórea através de uma pomba e pousou sobre a cabeça de Jesus. Ali estava um propósito especial, quando Deus começava a abrir uma outra porta, dizendo, Jesus, foi esta porta que eu abri para que vocês possam alcançar a salvação, mas agora eu vou começar a abrir uma outra porta, que é a porta da ação do Espírito Santo, que será o consolador de todos vocês, aquele que inspira, aquele que revela, aquele que mostra o céu por dentro, para que nós possamos compreender a grandeza do cristianismo. E aí o Espírito Santo manifesta ali em Jesus. Depois nós vamos chegar em Atos dos Apóstolos, quando o próprio Jesus está, lá em Lucas, no final de Lucas já está dizendo, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois lá em Atos 1 e 8 está dizendo, descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Isso aí é tudo estratégia de Deus em abrir uma porta importante para que nós pudéssemos compreender qual é verdadeiramente o propósito de Deus no comportamento humano. E muitas vezes alguns, não compreendendo esses propósitos, criticam sobre Deus, sobre todos os trabalhos da Bíblia, porque fala, mas esse Deus é amor e fez tanta coisa ruim lá atrás? Às vezes eu vejo pessoas lamentando por que fulano morreu, por que essa criança morreu, por que existe tanta violência, e quer culpar a Deus sobre isso. Mas Deus nunca foi culpado de nada, porque o próprio ser humano escolheu isso. E Deus não tem como chegar numa pessoa e obrigá-la a fazer alguma coisa, porque Deus criou-nos com o livre-arbítrio. O homem é livre para pecar, como é livre para rejeitar o pecado. Então veja, eu até vi uma frase interessante hoje, quando alguém escreveu assim, se a carne conduz ao pecado, o pecado não é vitamina para a carne. Nós precisamos de ter uma vida espiritual para que essa vida espiritual possa nos conduzir a vencer os apetites da carne. E às vezes a carne é fraca, e aí pratica o pecado para alimentar a carne. Então pecado nunca foi e nunca será vitamina para a carne. A vitamina para a carne é Espírito Santo, é palavra de Deus, é compromisso com Deus, é fidelidade a Deus para vencer a carne. Então veja, Davi foi esse homem que lutou, mas mesmo no seu tempo, na compreensão limitada que tinha, do tempo que viria depois dele, porque Jesus é chamado filho de Davi, porque existia promessa bíblica, ou promessa de Deus nessa linha, e Jesus veio justamente para inaugurar um novo tempo para a humanidade.
Com Jesus veio o Espírito Santo. E só o Espírito Santo vai abrindo nossa mente para compreender as doutrinas bíblicas. E vai mudando o nosso caráter, o nosso comportamento, nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de concluir, nossa maneira de fazer qualquer coisa. Então veja, nós precisamos a cada dia compreender que a vida cristã é a melhor maneira das pessoas viverem no relacionamento interpessoal e no relacionamento espiritual. Somente a vida cristã proporciona uma vida de paz, uma vida de comunhão. Eu disse que a Inglaterra tem um berço cristão, é um país que tem um comportamento diferenciado. Os Estados Unidos, colonizados pela Inglaterra, apesar das últimas dificuldades que têm vivido, porque infelizmente as pessoas vão afastando de Deus, mas também firmou-se em doutrinas cristãs. E outros países, como vários outros da Europa, também têm os mesmos princípios. Veja, tudo isso é para que nós possamos compreender que o melhor da vida é Cristo. Você pode, às vezes, ter dificuldade, ou alguém, você não, porque você já abriu o coração para Jesus, mas alguém pode ter dificuldade para crer nisso, mas nós observamos que o maior interesse da humanidade é por uma busca no sentido religioso. Mas, infelizmente, o diabo é astuto, mostra várias linhas de religiões e trabalha, o ser humano se oferece nisso, se especializa nisso, em convencimento, e consequentemente, nós vemos muitos caminhando por outros caminhos. Mas a busca generalizada é a busca por Deus. Agora, nem todos estão no caminho certo, buscando a Deus, porque o caminho é um só. E tem muita gente por aí adotando aquela prática, que todos os caminhos conduzem a Deus. Na época das conquistas do povo romano, os romanos exerceram uma influência, aí tinha caminhos de Roma para todos os lados. Aí todas as pessoas diziam, todos os caminhos conduzem a Roma. Aí pegaram essa teoria de que todos os caminhos conduziam a Roma e diziam, todos os caminhos conduzem a Deus. A verdade é que nem todos os caminhos conduzem a Deus, só um caminho conduz a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Se Davi fosse um rei dos dias de hoje, tenho certeza que o comportamento dele seria outro. Mas ele foi rei de uma época em que era olho por olho, dente por dente, ou você matava ou morria. E era permitido fazer tudo isso, por causa do pensamento bárbaro que existia e manifestava no pensamento humano, na cabeça das pessoas. E Davi conquistou tantas pessoas, mas Davi em tudo já nos dá lições importantíssimas. Ele conquistava os povos, e aí trazia a riqueza destes povos, trazia o ouro, trazia a prata, trazia o cobre, e ele fazia o que com isso? Consagrava a Deus. Consagrava a Deus. É importante nós entendermos esse princípio de consagrar aquilo que ganhamos para Deus. Aquilo que conquistamos nesta vida, ser consagrado a Deus. Eu acho muito bonito quando alguém compra um carro e chega aqui em mim e diz, pastor, o senhor pode consagrar o meu carro para Deus? Eu, claro, com muito prazer, vou até lá, peço ao irmão para abrir a porta do carro, funcionar o carro, eu assento ali no lugar do motorista. É uma prática que eu adoto. E dou graças a Deus por aquele carro que a pessoa conquistou, comprou, adquiriu, mesmo que seja financiado, sem problema. No momento que ele pôde ter crédito para comprar, compre. Pode financiar em 60 meses, se é um carro novo, não tem problema. Pode financiar uma casa em 200 e tantos meses, sem problema. Um apartamento, qualquer coisa assim. Financia, não tem problema, mas é seu. Porque se está devendo para o sistema financeiro, ou deve para um banco, não tem problema. Deve porque você tem crédito. Então, peça a Deus para te dar graça, sabedoria e força para cumprir aquele compromisso.
E assuma aquele compromisso, pague regularmente, dentro do prazo, como diz, em dia, para que o seu nome seja conservado limpo. Um dia eu fui financiar um carro em nome da igreja, no Banco Toyota, e o Banco Toyota disse: nós não fazemos financiamento para entidade filantrópica. Que coisa! Aí o proprietário da loja falou: faz no seu nome. Eu falei: não é meu, é da igreja. Vamos comprar em nome da igreja. Ah, mas não financia. Eu falei: você avaliza. Ele disse: tá bom. Ele ligou lá no banco: se eu avalizar, o dono da loja falando, se eu avalizar, vocês financiam? Sim, aí nós financiamos. Aí financiou. A igreja cumpriu o compromisso regularmente, todos os dias, pagando em dia. O que aconteceu? Agora, todas as vezes que eu preciso financiar um carro nesse banco, não, para essa igreja aí a gente financia. Porque fez uma história de pontualidade, cumpriu o compromisso. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que conquistamos, seja comprado à vista ou a prazo, nós devemos consagrar a Deus. As mínimas coisas. Ah, não, um carro novo eu vou consagrar, o velho não, consagra também. Porque vocês sabem que no carro velho pode ter sido feito muita coisa errada dentro dele, e aí acaba deixando uma porta aberta ali para o diabo entrar. Aí a gente, na oração, a gente repreende. Quando eu oro pelo carro novo, é novo, então eu dou graças a Deus pelo carro e peço a Deus para abençoar. Agora, quando é carro usado, aí eu peço: Senhor, se alguém fez alguma coisa aqui que deu legalidade para o diabo, eu repreendo e declaro que enquanto esse carro for desse irmão, esse será um carro abençoado pelo Senhor. E nós precisamos adotar. Isso é prática que Davi já adotava, no tempo em que a mente humana ainda era bem pequena para compreender as coisas, em que o pensamento humano era bem ainda limitado, era bem controlado pelo reino do mal. Mas nós já estamos vivendo um outro tempo e vamos deixar esse princípio de lado de forma alguma. Vamos aprender a consagrar, seja o carro, seja a casa, seja o apartamento, seja o que for, compramos, é nosso, conquistamos, vamos consagrar ao Senhor. Davi fazia isso, trazia ouro, consagrava, trazia prata, consagrava, trazia cobre, consagrava. O que trazia das suas conquistas, ele consagrava a Deus e honrava a Deus na vida dele por causa disso. E o resultado disso qual é? Davi é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. A pessoa não conquista isso por acaso. Não conquista isso por acaso. Não é só por um gesto. É por uma vida. Uma vida onde você aprende a consagrar a Deus aquilo que você alcança. E tudo aquilo que você consagra a Deus é diferenciado. Ah, quer dizer que eu consagrei a Deus o meu carro e não vai ser roubado? Não pode ser roubado, sim. Por isso faz o seguro. Nunca vou bater? Pode, sim. Uma vez uma pessoa me disse: olha, lá em casa tem 2 carros. No meu está escrito, Deus é fiel. No outro não está escrito nada. O que não está escrito nada vive batendo. O que está escrito, Deus é fiel, nunca bate. Então meu carro é protegido por esse adesivo. Não é pelo adesivo. É protegido se você realmente busca a Deus. Mas não quer dizer que você está isento por completo de um acidente, coisa assim. Ah, porque o meu carro está consagrado, eu posso andar de qualquer forma, de qualquer maneira? Não, você tem a sua parte humana. Quem está conduzindo o carro é você. Quem está dirigindo ali no volante é você. Então, é importante que cada um cumpra o seu papel de ter cuidado, obedecer os sinais de trânsito, essa coisa toda, porque isso vai contribuir para o seu próprio bem. Mas observe, princípios importantes como esses de Davi, é que leva lá na frente a dizer, Davi era ajudado em tudo que fazia por Deus. Porque quando nós temos essa prática de reconhecer os benefícios de Deus na nossa vida, Deus tem prazer para nos ajudar. Deus tem prazer de nos ajudar. Se você tem 3 filhos, vou dizer 4, para não ficar pensando que estou trazendo exemplo de casa para mim. Você tem 4 filhos. Desses 4, 2 te trata com muito carinho, te dá muita atenção. E 2
te ignora em quase tudo que faz. Qual deles você vai sentir mais falta? Mesmo que você ama os 4, por igual, você sente mais falta daqueles que te dão mais atenção, que te dão mais carinho. É natural isso, não é que você vai dar preferência para esse ou para aquele. Não, filhos são filhos, não importa o nível de dificuldades que eles possam ter, todos devem ser amados por igual. Mas nós somos humanos, e a tendência natural é assim, de dedicar mais a um, que te dá mais atenção, que te dá mais carinho, que te dá mais gratidão, que te dá mais companhia, que te dá muitas coisas, muitas alegrias, e muitas vezes deixar o outro, já não tem a mesma preocupação com o outro, não, isso aí é meio que independente, ele não, nós não podemos agir assim, mas normalmente, como humanos que somos, nós temos esse tipo de preferência, e Deus não é humano, Deus é divino, mas mesmo Deus ajuda mais alguns do que outros. Não diz que Deus ajudava Salomão, apesar de tantas coisas que Deus deu para ele. Não diz que Deus ajudava Abraão, apesar de tantas coisas operadas por Deus na vida de Abraão. Mas diz que Deus ajudava Davi, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi procurava servir a Deus em todas as coisas. Se você ler esse texto, você vai ver que Davi tinha tantas coisas importantes na vida. Ele tinha pessoas separadas para cada área na sua vida. Por exemplo, ele tinha um encarregado do louvor, parece que era Josafá. Esse aí é o encarregado do louvor. Como o pastor Wesley foi nesta manhã aqui neste culto, o encarregado do louvor. Tinha alguém nesta área. Ele tinha alguém que era encarregado de escrever tudo aquilo que era dito, que era falado, fazia uma ata. Escrevia tudo ali num papel. Era o escrivão. Ele tinha um que era encarregado de cuidar da arca. No caso, Obed foi um desses que cuidou da arca do concerto muito tempo. Então, ele tinha esse encarregado de cuidar da arca. Ele tinha o encarregado de cada coisa. Em todas as áreas, ele tinha pessoas que procuravam ajudá-lo naquilo que ele fazia, porque ele queria oferecer a Deus o melhor que ele pudesse, o melhor que ele conseguia realizar. E nós precisamos de entender esses princípios importantes que Davi nos deixa como exemplo. O Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Você vai para o trabalho? Conta com a ajuda de Deus no trabalho. Você vai para casa? Conta com a ajuda de Deus no relacionamento da sua família. Você vai fazer uma viagem de passeio? Conta com a ajuda de Deus nesta viagem de passeio. Você vai fazer um negócio? Conta com a ajuda de Deus neste negócio que você vai fazer. Não comece a pensar que você é suficientemente capaz de decidir tudo sozinho. Peça a Deus, me inspira. Deus me ajuda. Deus vai na frente. Peça a Deus, se não for da tua vontade, fecha a porta. Fecha a porta. E Deus vai trabalhando. Vai trabalhando. Nós temos exemplos aqui na igreja que são reais nesta linha. Uma certa vez nós estávamos sonhando com o espaço que queríamos para construir o nosso templo. Aí nós orávamos a Deus, orávamos, e pareceu uma área para ser vendida. Aí nós fomos lá nessa área, gostamos da área, que área maravilhosa. E começamos a negociar. E estamos negociando, e negócio para cá, e faz proposta para lá, proposta para cá. Um dia, chega alguém e diz, olha, apareceu outro comprador com dinheiro na mão, comprou a área. Perdemos. Aí muita gente ficou triste. Mas eu sempre disse, Deus tem algo melhor. Deus tem algo melhor. Dias depois, uma membro desta igreja estava no dentista, tratando de dente, e ela falou que era da igreja. E o dentista disse, olha, nós temos uma área que a gente está querendo vender, quem sabe a sua igreja interessa? Ela disse, nós estamos precisando mesmo comprar essa área. E aí ela pegou o telefone e me passou. Eu liguei para a pessoa, ele disse, olha, nós temos uma área. A área que nós estávamos comprando era uma área do lado de cá do córrego, na esquina do lado direito de quem vai.
A outra área era do lado de lá do córrego, na esquina do lado esquerdo de quem vai. E aí nós começamos a negociar. Fomos negociando. Compramos a área. Não tínhamos o dinheiro. Nós tínhamos uma área, compramos por 350 mil, nós tínhamos uns 50 no caixa. Aí fizemos levantamento de oferta, um ajudou de cá, outro ajudou de lá, e completamos um certo valor. Ainda faltava. Aí um emprestou um pouco, outro emprestou outro pouco, nós compramos a área. Compramos e pagamos. Muita gente criticou, até tinha um pastor na igreja que foi contra, e ele tentou convencer os irmãos de não comprarem a área, e por causa dele não conseguiu convencer, ele ficou triste, saiu da igreja, foi embora. Não, sou contra. Nós compramos a área. De início, era o nosso pensamento levar a igreja para lá. Mas tem alguns comentários que às vezes as pessoas fazem que a gente valoriza. Fizeram em algumas reuniões, alguém disse, não, irmãos, nós estamos aqui no setor aeroporto, nós temos que ir para frente, não para trás. É que não temos nada contra a região norte de Goiânia. Mas, pensamento, e isso pode ser de Deus. Então tá, se for de Deus, esse propósito vai dar certo. Aí surgiu aquele prédio de 85 para alugar, e nós fomos e alugamos aquele muquifo lá, e trabalhamos ele, melhoramos, demos uma aparência melhor, e fizemos. Passamos ali quase 5 anos cultuando a Deus. E a nossa área lá, adquirida, compra e paga, ficou. Aí veio o tempo, mudou o plano diretor, mudou uma série de coisas, tal. Os irmãos já sabem da história. Aquela área que custou 350 mil, nós já apuramos lá mais de 2 milhões, e ainda temos, se Deus continuar abençoando do jeito que está, ainda temos uns 6, 7 milhões para serem apurados lá. E com isso nós fizemos o quê? Compramos isso aqui, no setor Bueno, estava no 85 alugado, fomos mais para frente. Já que é para ir para frente, vamos para frente. Estamos hoje no setor Bueno, com tudo isso aqui. Compra e paga, é claro, nós devemos alguma coisinha ainda, por causa da construção. Mas estamos com o tempo praticamente pronto. A nossa área lá, a grande parte dela está intacta ainda, porque a gente está num projeto aí para construir alguns prédios lá e pegar participação nisso. E está dependendo de aprovação de projeto, essa coisa toda. Senão a gente não estaria passando esse aperto. Mas nós sabemos que na hora certa aquilo vai chegar. Nós precisamos montar uma estação de televisão, quem sabe vai ser aquilo lá que vai nos dar o recurso para isso. E assim nós precisamos de trabalhar sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Já passamos por tantas lutas, por tantas dificuldades. Nós, quando fizemos o loteamento da área, ficou uma parte de área de preservação e outra parte, uma área normal. E aí eu ofereci para uma empresa essa área de preservação por 500 mil. Ele disse, eu dou 450. Eu falei, tá bom, está feito o negócio. Mas depois a gente reúne. E ficou com esse negócio, depois. E ele me empurrou com a barriga uns 3 meses. Quando foi no dia que ele falou assim, agora, vamos ver aquele negócio, eu falei assim, agora é tarde. Não quero mais. Porque Deus já tinha aberto outra porta. E nós alcançamos muito mais do que aqueles 500 mil. Veja o que Deus faz. Então veja, sempre é bom nós compreendermos que Deus quer nos ajudar. De que Deus quer o melhor para cada um de nós. De que Deus está sempre com a mão estendida para nos abençoar. E nos vai proporcionar muitas bênçãos. E Deus levanta pessoas que contribuem com seus dízimos, com as suas ofertas. E no nosso caso aqui, levanta pessoas que emprestam dinheiro também. Nós temos várias pessoas aqui na igreja que têm dinheiro emprestado com a igreja. Eu tenho certeza que Deus está olhando a situação de cada um e recompensando cada um por isso. Porque senão a gente não conclui essa obra nunca. Muitas pessoas me abordam e dizem, mas como vocês conseguiram construir essa igreja em menos de 3 anos? Se normalmente as igrejas levam 10, 20 anos para serem construídas. Eu disse, é porque Deus é fiel e tem nos abençoado de maneira especial. Meus irmãos, tem muita coisa pela frente. Tem dia que eu acordo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não consigo dormir mais, como fazer para pagar os compromissos daquele dia? Mas Deus sempre abre uma porta. Por isso eu te peço, meu irmão, minha irmã, se você tem dízimo para entregar, entrega. Se você por alguma razão se complicou na vida financeira e comeu o dízimo, devolva esse dízimo o mais rápido possível, porque o dizimista fiel conta com a ajuda de Deus na vida financeira.
Aquele que é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, Deus estará abrindo portas na vida dele. E Davi era fiel, consagrava a Deus. E consagrar não é simplesmente, Senhor, eu vou consagrar a Ti esse instrumento. Não é só isso. Consagrar exige de nós também contribuição. Se Deus te deu recursos para comprar um carro, e se você não dizimou daquele dinheiro que você ganhou para comprar aquele carro, dizima, porque aí confirma a sua consagração. Confirma o seu propósito diante de Deus. E Deus há de te abençoar de maneira especial. Então veja, Davi ia fazendo todas estas coisas. E ele foi vencendo reis, foi vencendo países, foi conquistando. E ele realizava tudo isso, porque na leitura que eu fiz aqui, logo depois do versículo de número que eu parei, que foi o 14, diz assim, ó, reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo, e Joabe, filho de Zeruia, era sobre o seu exército, ou seja, Joabe era o comandante do exército, Josafá era filho de Eliúde, era o cronista, fazia as crônicas, Zadok, filho de Ital, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, Seraías era o escrivão, Benaia, filho de Joade, também estava com os quereteus e filisteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Olha a coisa importante aqui, porque Davi honra você e honra a sua família também. Davi honra a sua casa, honra você e seus filhos naquilo que você faz para Deus. Mas Davi não teve problema com os filhos? Teve, mas o texto está dizendo, os filhos de Davi eram príncipes. Ou seja, eram também honrados por Deus. Queremos ter uma vida vitoriosa? Queremos ter uma vida feliz? Procure acertar toda a sua vida diante de Deus. Resolva as pendências. Tem gente que vai levando a vida assim de qualquer maneira e cria pendências na vida. Infelizmente hoje está uma prática muito grande, até no meio evangélico está acontecendo, da tal relação... quando não é casado? Relação estável, união estável. A pessoa vai no cartório, faz uma escritura de união estável. Isso diante de Deus não vale, não. Por que diante de Deus não vale? Porque o próprio Jesus pegou uma moeda um dia e disse, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, cumpra a lei. A lei do casamento é cartório civil, casamento. Aí você escolhe lá a comunhão de bem, comunhão parcial, comunhão... separação de bens, essa coisa escolhe, mas é casamento. Agora, união estável, amigamento, ajuntamento, isso não é agradável diante de Deus, não. Deus quer, esse negócio de ficar, não, estou ficando com alguém para ver se dá certo, não é propósito de Deus. Quantas pessoas estão dizendo, eu estou na base do ficando, como se fosse isso um compromisso. Ficou 5 anos, já vira união estável. É isso, está pronto, está realizado. É como mesma coisa se fosse casado. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é sexo, é só depois do casamento. O propósito de Deus é casamento de acordo com o que a lei manda. O propósito de Deus é compromisso. Qual que é mais fácil, fazer uma escritura de união estável ou realizar um casamento? Às vezes chegam pessoas aqui que têm pendências, porque tem gente que é assim, ele não resolve as pendências dele e fica com a vida irregular a vida inteira. O fulano é separado, mas nunca divorciou. Não, separou, divorcia. Realiza tudo, faz tudo. Para casar de novo, você que está aqui, se é solteiro, vai casar com alguém, olha essa situação. Porque às vezes a pessoa, a gente vai ficando aí, vai ficando. E quando Jesus vir, a pessoa vai continuar ficando por aqui, porque vai perder a salvação. Então não adianta esse tipo de coisa. Nós precisamos de trabalhar para que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que a Bíblia estabelece. E casamento é feito diante da lei. Marido e mulher se casam, recebem as bênçãos. Mas fica muito caro casar hoje, tem que fazer cerimônias. Não precisa cerimônia, não pode gastar o dinheiro, faz o casamento certinho na lei, chama o pastor lá na sua casa, ou lá no cartório mesmo. Quantas vezes já fui em cartório? E fica lá junto com aquela turma casando, aí termina, sempre tem um quartinho lá, uma salinha especial, vou lá, abençoo o casal, está feito a obra. Mas
Tudo é feito dentro daquilo que a Bíblia estipula. Primeiro você cumpra a sua parte legal, para depois buscar o compromisso de Deus na sua vida e viver uma vida espiritual sem nenhuma dificuldade, para não haver portas abertas para o inimigo entrar, para o inimigo agir, para o inimigo operar. Faça as coisas corretamente, e mesmo que você tenha algum tipo de dificuldade, a sua consciência estará tranquila, porque você cumpriu o propósito de Deus na sua vida. Aproveito, se tem alguém entre nós aqui que está vivendo junto sem ser casado, existem o cartório Valdir do Prado, cartório da Taveira, cartório da Sete, tem uns 2, tem tanto cartório esperando para você organizar a vida, para você ficar preparado, se morrer e ir para o céu, desfrutar da salvação, porque senão Jesus volta, ou você morre e perde a bênção maior que a bênção da salvação. Então casa, organiza a vida, coloca todas as pendências vencidas na sua vida, para dizer: Senhor, Tu tens liberdade plena para operar na vida, porque agora eu não tenho nenhum impedimento para a ação do Senhor no meu coração. Faça isso, isso vai ser bom para vocês, isso vai ser bom na vida de cada um. E você conhece pessoas que vivem assim, aconselhe a pessoa. Cuidado, você pai, você mãe, para dar apoio para filho viver uma vida irregular, deixando os filhos dormir juntos dentro de casa, o namorado com a namorada. Nós estamos levando a vida para uma situação que, se vocês não cuidar, vocês vão perder o controle. Vão perder o controle, por completo. Então procure conduzir as coisas dentro de um sentimento sagrado, porque isso será bom. Ah, mas se eu não fizer, vocês vão dormir em outro lugar. Mas você não vai permitir as coisas erradas dentro da sua casa. Não vai ficar abrindo brechas para o diabo dentro da sua casa, para que Deus possa abençoar de maneira especial. E busca a Deus, faça a campanha do Salmo, venha para as orações de segunda-feira, vamos clamar, Deus vai agir, Deus vai operar, e a bênção vai manifestar. Mas olha, começou a namorar, não vai ser o sexo que vai dizer que você vai dar certo com a pessoa, não. O noivô, não vai ser o sexo que vai determinar se o casamento vai dar certo ou não. Espera tudo na hora certa. Casou, está legalmente casado, abençoado, aí a vida é normal entre o casal. Mas até lá, conduz a vida de forma a não deixar brecha para o diabo entrar. Porque esses casamentos mal arranjados, que as coisas vão levadas de qualquer maneira, o diabo encontrou legalidade. E aí começa a agir, vai operando, vai atuando, vai manifestando. E agora mesmo vem a separação, vem a dificuldade. E quantos casamentos, até dentro da igreja, tem acontecido assim? Porque os pais permitiram que levasse uma vida promíscua antes de casarem, e depois casam debaixo da maldição, e a tendência natural é essa, e vir a separação, não dar certo. Mas nós queremos que a bênção de Deus seja real na vida de cada um, e que todos, ao assumir um compromisso, possam fazê-lo com fé, na certeza de que Deus vai atender. Mas olha, leva a vida com compromisso com Deus, e Deus há de abençoar a cada um de maneira especial e de maneira gloriosa, e o Senhor vai ajudar. Deus ajudava Davi, teve dificuldades? Teve, mas buscou a Deus, serviu a Deus, honrou a Deus, e Deus o abençoou de maneira especial. Vamos ficar de pé? Senhor Deus e Pai, eu te dou graças pela presença dos teus filhos e filhas aqui nesta manhã. Te louvo, Senhor, pela vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Te louvo, Senhor, pela vida destes pais que estão gerando filhos, que vão enfrentar grandes dificuldades, mudança de comportamento nas pessoas daqui para frente. Mas o Senhor há de dar graça a cada pai, a cada mãe, para permanecer fiel aos princípios da Tua palavra, porque sabemos que o Senhor vai ajudar aqueles que são fiéis. Por isso, Pai, ajuda a estes familiares, a estes casais, a estes filhos do Senhor, para que eles possam cumprir o propósito da Tua palavra e viver, Senhor, uma vida cristã frutífera e abençoada.
Pai, abençoa os jovens que estão namorando, para que eles possam ter um namoro santo. Abençoa os jovens que já estão noivos, para que eles tenham um noivado santo, para que depois tenham também um casamento santo, um casamento abençoado, um casamento frutífero, um casamento feliz. Pai, abençoa cada um, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.